Bom dia, meninos do 7º ano, estamos de volta com mais uma aula de matemática. E hoje a gente está aqui para falar sobre a álgebra. Gente, o que é álgebra? A álgebra é aquela parte na matemática mais simples para vocês. É aquela parte da matemática que ela vai embolar os números com as letras, com sinal de igual, vai fazer um monte de coisa. Então a álgebra, gente, é a parte da matemática que começa a misturar português nela. É mais ou menos isso. Gente, na álgebra eu tenho a linguagem algébrica. O que é a linguagem algébrica? É o jeito matemático de falar as coisas. É quando eu formo uma frase matemática em símbolos matemáticos, por exemplo. Gente, só para vocês saberem, a gente está começando finalmente a nossa apostila 2, graças ao bom e eterno Deus. Só que ela tá, ó, fininha, a gente vai terminar ela de boa. Eu vou bem devagar nessa matéria, porque é um conteúdo novo, tá? A gente vai estudar hoje das páginas 4 até a página 12. A gente vai falar bastante coisa hoje. E eu preciso, tá ouvindo que eu preciso? Eu preciso que vocês copiem tudo que eu passar, tudo. Todas as dicas, todos os macetes, porque vai ser muito importante. Vamos lá? Gente, então a linguagem algébrica é uma linguagem matemática. É como que eu falo matematicamente algumas frases. Vamos lá, então. O dobro de um número. Prof, o que seria o dobro de um número? Para eu pegar o dobro de um número, eu multiplico esse número por qual algarismo? Pelo algarismo 2. Porque para eu conseguir o dobro, eu sempre tenho que multiplicar por 2. E que número é esse, o dobro de um número? Não está falando que número que é. Todas as vezes que fala de um número, mas não fala especificamente que número é esse, eu uso uma letra para representar ele. Por exemplo, as pessoas utilizam mais o X, mas pode ser A, B, C, D, E, F, G, H, qualquer letra, tá? Vamos colocar o X, que é o que o pessoal mais usa. Então, o dobro de um número seria 2, anota aí, o dobro de um número, me escreve. Seria 2 vezes o X. Para não ficar separadinho assim, ó, quando não existe sinal entre um número, anota. Quando não existir sinal entre um número e uma letra, quer dizer que ali tem uma multiplicação. Então, quando eu tenho uma multiplicação, eu deixo assim, ó, juntinho, 2x. 2x simboliza o dobro de um número, porque qualquer número que eu multiplicar por 2, eu vou conseguir o dobro daquele número, ok? Gente, essa letra aqui, ela representa uma variável. Esse é o nome da minha letra, naquela situação. Naquela situação ali, a minha letra significa uma variável. Por que variável? Porque ela pode variar, porque pode ser qualquer número. Lembra que eu falei que a gente coloca uma letra naquele caso ali? Quando eu falo assim, o dobro de um número. Que número? Qualquer número. Então, quando eu falo que aquela letra pode representar qualquer número, significa que é uma variável. Por quê? Porque o valor pode variar. Qualquer número que eu colocar aqui, ó, se eu colocar 1, 2 vezes 1, 2. Se eu colocar o 5, 2 vezes 5, 10. Se eu colocar 100, 2 vezes 100, 10. 2 vezes 100, 10 é ótimo. 2 vezes 100, 200. Ai, Senhor. É pra ver se vocês estavam prestando atenção na aula. Qualquer número que eu colocar ali no lugar daquela letra, eu vou conseguir o dobro daquele número fazendo aquela operação vezes 2. Se eu fosse fazer, vamos lá, a metade de um número. Como que eu faço a metade de um número? Eu pego esse número e divido ele por 2. Então, anota aí, se fosse a metade de um número, como que ficaria? Ficaria esse número, vou usar outra letra agora, vou usar a letra A. Ficaria esse número dividido por 2. Prof, por que você colocou na forma de uma fração? Porque toda fração representa uma divisão. Se fosse a terça parte de um número, seria esse número dividido por 3. Por quê? Porque para eu conseguir a terça parte, eu tenho que dividir por 3. Outro exemplo, a raiz quadrada de um número. Eu coloco dentro da raiz quadrada uma letra. Por quê? Porque eu não disse que número que é. É a raiz quadrada de um número. Como que eu escrevo a raiz quadrada de um número? Eu pego esse número e coloco ele dentro da raiz. Vamos lá. A soma de dois números diferentes. Como que eu faço? Eu posso fazer A mais B. Por quê? Quando eu coloco letras diferentes, quer dizer que representam números diferentes. Se você coloca a mesma letra, vai simbolizar o mesmo número. Se você coloca letras diferentes, quer dizer que significa números diferentes também. Entendeu? A diferença entre dois números. Gente, a diferença significa subtração, porque a diferença é o resultado da subtração. Então, se o mais representa a soma, o menos representa a diferença.
metade. Então, o número mais a metade dele seria o quê? Vou colocar a letra R de Roberta. Nossa, mas ficou feio. Seria R mais R dividido por 2. Por quê? Porque é esse número mais a metade desse mesmo número. Se fosse a metade de outro número, eu teria que usar outra letra. Ok? Agora, gente, valor numérico de uma expressão. Anota, valor numérico de uma expressão e anota os exemplos. A gente tem muita coisa para estudar hoje. Eu quero todo mundo me enfiando junto com a atividade ou as anotações. Eu quero tudo anotado. Vamos lá. Valor numérico de uma expressão. O que é o valor numérico de uma expressão? É quando ele te dá um valor para aquela letra que ele está usando. Aí você vai substituir esse valor na expressão que ele te deu. Substituir esse valor na expressão que ele te deu para você encontrar o valor numérico daquela expressão. Isso aqui, gente, é uma expressão algébrica. O que tem numa expressão algébrica? Tem número, tem letra, tem operações entre os números e as letras. Então, o que eu tenho numa expressão numérica? Uma expressão algébrica. Vocês estudaram as numéricas, agora a gente vai estudar as algébricas. Tem número, letra e operações entre os números e as letras. Então, eu tenho número, letra e operações. Aqui tem vezes escondido entre o número e a letra. Vamos lá. Deixa eu tomar uma água aqui, porque, né? Gente, aquela regra de que quando não tem nada na frente é porque é mais, continua valendo. Quando não tem nada na frente da letra, na frente do número, é porque é positivo, tá? Então, aqui ele pede para resolver a expressão 2x mais 4 para x valendo menos 5. O que isso quer dizer? Que todo lugar que tiver x, eu vou substituir por menos 5. Então, vai ser 2, não é 2x, vai ser 2 menos 5. Só que eu sei que entre o número e a letra, quando não tem nada, é sinal de multiplicação. Então, é 2 vezes menos 5. Mais 4. Professora, por que você colocou parênteses? Para não ficar dois sinais juntos. Então, vamos lá. Quando não tem sinal é porque é mais. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 5, 10. Mais 4. Eu devo 10, eu pago 4, eu devo 6. É aquela história. A gente vai pegar tudo que a gente já estudou até hoje e vai colocar dentro da álgebra, tá? Vocês vão aprender isso tudo dentro da álgebra agora. E achei. Então, isso significa que o valor numérico dessa expressão para x valendo menos 5 é menos 6. Agora, o valor numérico dessa expressão aqui. Explica uma coisa para vocês. Quando, anota aí que isso é importante. Anota. Quando não tiver número na frente da letra, é porque é o número 1, tá? Tipo, x, sozinho. Significa que tem um 1 aqui, mas como é 1, as pessoas não colocam. Anota! Quando não tiver número na frente de uma letra, quer dizer que o número é 1. Você vai descobrir daqui a pouquinho, daqui a 2 minutos, que esse número significa coeficiente. Vamos lá. Gente, o valor numérico da expressão m sobre 2 menos 4 para m valendo menos 12. Vou colocar mais 12, tá? Só para ficar um número positivo. Então, vamos. Como que eu resolvo? Onde tiver m, eu vou colocar mais 12. Vamos lá. Então, m aqui, eu vou colocar 12. Repito tudo, igualzinho. Sobre 2 menos 4. 12 dividido para 2 é 6. 6 menos 4 é igual a 2. Pronto. Valor numérico é muito tranquilo. Anota, anotou? Valor numérico de uma expressão é quando eu substituo o valor daquela letra pela letra na expressão e resolvo ela. Show. Vamos lá. Gente, tem o caso também no valor numérico ainda da expressão. Vamos supor que essa letra está elevada ao quadrado, tipo 2x ao quadrado mais 4. Só para vocês saberem. Quando tiver assim, ó, tipo, para x igual a 3. Onde tiver o x, você vai colocar 3, né? Então vai ser 2 vezes o valor de x, que é 3, só que o x está elevado ao quadrado. Então você eleva o número também ao quadrado. Mais 4. Você vai resolver potência primeiro, porque essa é a ordem das expressões numéricas. Lembra? Tudo que você estudou vem junto. Vai carregando tudo, gente. Tudo que você já estudaram. 3 ao quadrado é 9. Então, 2 vezes 9 mais 4. 2 vezes 9, 18. 18 mais 4, 22. Tá? Não esquece disso, não. Vamos. Galera, eu
já volto que eu vou falar sobre mais algumas coisas com vocês hoje. Anota tudo, gente. Continuando a nossa aula, agora a gente vai falar sobre termos de uma expressão algébrica. Gente, aqui eu tenho uma expressão algébrica, tá? Só pra... Vamos por parte, né? Aqui eu tenho termos de uma expressão algébrica. Então, essa expressão, ela possui termos. Quais que são os termos? Ó. É uma expressão algébrica que possui 3 termos, tá? Os termos, grava assim, os termos são separados pelos sinais de mais e menos. Guarda isso. Os termos de uma expressão são separados pelos sinais de mais e menos. Quando não tem nada, você sabe que é mais, né? Que eu expliquei pra vocês. Então, eu tenho 3 termos diferentes dentro dessa expressão algébrica. Um termo, gente, ele possui coeficiente e parte literal. O coeficiente, anota. Coeficiente é o número que fica na frente da letra multiplicando ela. Então, é o número que multiplica a letra. Anota aí. Coeficiente, número que multiplica a letra. Lembrando que esse número pode ser positivo ou negativo, uma raiz, uma fração, um número decimal, tá bom? Parte literal, anota aí. Parte literal é a letra com seus expoentes. Parte literal é a letra com seus expoentes. Então, aqui, primeiro termo. O mais 5 é o coeficiente e o x é a parte literal. Se o y aqui fosse y ao quadrado, do mesmo jeito. Porque coeficiente é o número que multiplica a letra. É o número que está na frente da letra multiplicando ela. Então, ó, o 4 é o coeficiente, mais 4, né, gente? Porque o sinal vai junto com o número. E a parte literal é o y ao quadrado. Nesse caso aqui, o 3 é o coeficiente. E a parte literal? Ele não tem parte literal. Ele não tem parte literal, porque o 3 nesse caso é sozinho. Outro exemplo, 3x ao quadrado, y ao cubo. O que é coeficiente? Coeficiente é um número que multiplica a letra ou as letras. Então, o coeficiente é o 3. E a parte literal? A parte literal é o que sobrou, são as letras juntos com seus expoentes. Então, essa parte aqui é a parte literal. Outro exemplo, m ao quadrado. Quem que é o coeficiente do m ao quadrado? Vamos ver quem está prestando atenção na aula. Eu falei que quando um número não tem... Eu falei que quando uma letra não tem um número na frente, não tem um coeficiente, lembra que eu falei que eu ia explicar que era coeficiente? Que quando uma letra não tem coeficiente é porque o coeficiente dela é 1. O 1 tá ali escondido. Então, no caso do m ao quadrado, o coeficiente é o 1, que estava aqui escondido, e a parte literal é o m ao quadrado. No caso de x ao cubo dividido para 4. Agora o bicho pegou, hein? Quem que é a parte literal? Quando não tem nada na frente é porque tem 1. Então, o coeficiente é 1/4. Por quê? Porque isso aqui é a mesma coisa de 1/4 vezes x ao cubo. Então, o número que está embaixo vai junto. Então, nesse caso, o coeficiente é 1/4 e o x elevado ao cubo é a parte literal. Show de bola? Agora que a gente já falou de termos de uma expressão algébrica, a gente vai falar de termos semelhantes. Anota. Termos semelhantes são termos que possuem a mesma parte literal. Anota de novo. Termos semelhantes são termos que possuem a mesma parte literal. Notou, gente? Tá, vamos lá. Então, termos semelhantes são termos que possuem a mesma parte literal. A mesma letra com o mesmo expoente, a mesma quantidade de letra.
O número, o coeficiente que fica na frente, pode ser qualquer um. Pode ser pode ser fração, pode ser número decimal. O importante no termo semelhante é a letra. A letra tem que ser igual. Então, vamos lá. 3x e 3y são semelhantes? Não, não são semelhantes. Por quê? Porque o 3 é igual. Agora, o x e y são diferentes. 2xy e 4y são semelhantes? Não. Por quê? Porque aqui tem x e y e aqui tem só y. Tem que ser as mesmas letras. 3xy² é semelhante a 4x² y? Não. Por quê? Porque aqui quem está elevado ao quadrado é o y e aqui quem está elevado ao quadrado é o x. E por isso eles não são semelhantes. Vamos lá, mais um. 4x² e 10x² são semelhantes? São, porque eles têm a mesma letra. O número pode ser diferente, o coeficiente pode ser diferente, mas a letra e o expoente tem que ser igual. Por exemplo, 5x³ e 4x à quinta potência são iguais? Não, não são iguais, não são semelhantes. Por quê? Porque aqui o expoente é o 3 e aqui o expoente é o 5, então eles não são semelhantes. Eu espero que esteja todo mundo anotando os exemplos e colocando o que é semelhante, o que não é, senão eu vou brigar. Vamos lá. Espera aí que eu vou pegar um giz aqui com o meu cabelo. Estou escrevendo muito hoje, estou inspirada. Vamos lá. Vamos ver. 2x² y³, 3y³ x². E aí? É semelhante ou não? São semelhantes. Por que que são? X², y², y³. Então, eles são semelhantes porque eles têm a mesma letra com o mesmo expoente. A ordem não faz diferença. Por quê? Porque eles estão sendo multiplicados e quando eu tenho uma multiplicação, a ordem não faz diferença, né? É assim que a gente aprendeu? Tá bom? Então, tomem cuidado com esses casos que eu expliquei para vocês. 3 e 5 são semelhantes? São semelhantes. Por quê? Porque nenhum dos dois tem parte literal, então eles são semelhantes. Já volto que eu vou falar mais um pouquinho com vocês hoje. Voltei, galera! Tô aqui para falar com vocês sobre simplificação de expressão algébrica. Então, gente, uma expressão algébrica tem número, letra e operações entre os números e as letras. Quando eu posso simplificar uma expressão algébrica? Quando os termos são semelhantes. Anota que isso é hiper, mega, blaster importante. Anota aí, coloca assim, ó. Só podemos simplificar termos semelhantes. O que não for semelhante, eu vou repetir só. Olha para essa expressão aqui. Me diz quem que são semelhantes. Quem que é semelhante a 3x? O 4x. O 5 é semelhante? Não, então você esquece. Como que eu faço isso? Você soma ou subtrai. Anota. Como simplificar expressões algébricas. Somamos ou subtraímos o coeficiente e repetimos a parte literal. Então, vamos lá. 4, vou somar os coeficientes. Mais 3, mais 4, mais 7. E a parte literal? Eu só repito. X. Então, 3x mais 4x, 7x. O 5 tem algum termo semelhante com ele? Não, porque não acabou. Então, você só repete ele e acabou. Tá simplificado. Próximo exemplo. Eu vou colocar os termos que são semelhantes junto com o sinal. Quem que é semelhante ao 4A? O 2A. Então, eu vou colocar ele perto dele. Quem que é semelhante ao 3B? O 5B. Então, eu vou colocar os dois perto. Eu tô riscando para não esquecer de nenhum. Sobrou quem? O mais 6. Quando não tem sinal, é mais 4, mais 2, mais 6. Eu somo ou subtraio, dependendo do sinal, os coeficientes e repito a parte literal. Mais 3b, mais 5b, mais 3 mais 5, 8, e repito b, mais o 6. O 6 não é semelhante a ninguém, gente, eu vou só repetir ele. Nesse caso, tem algum semelhante ao 5xy?
tem o menos 10xy. Então, eu vou colocar aqui um pertinho do outro. O resto eu vou repetir. Mais 5 menos 10, menos 5xy. Lembrando que tem que fazer esse joguinho de sinal, tá? Se os dois são negativos, eu somo. Se os dois são positivos, eu somo. Sinais diferentes, eu faço uma subtração. Sinais iguais, eu somo. 5x e 6y não tem nenhum semelhante, fica assim. Por hoje é só. A gente viu muita coisa hoje, gente. E é muita coisa importante, tá? Não dá pra deixar pra lá. Então, e assim que eu simplifico uma expressão algébrica. Ah, gente, uma coisa que eu esqueci de falar, tá? Em uma expressão algébrica, se ela tem 3 termos, se ela tem um termo só, ela é um monômio. Se ela tem 2 termos, ela é um binômio. Se ela tem 3 termos, ela é um trinômio. Se ela tem 4 termos ou mais, é um polinômio. Isso aí é só nome, tá bom? Monômio 1, binômio 2, trinômio 3, polinômio 4 ou mais. Show? Vamos lá, gente, então. Para a casa de vocês. Página 7, número 4. Página 7, número 4, é para vocês escreverem essas frases aqui na forma de linguagem algébrica. Aqui tem um exemplo, tá? Para auxiliar vocês. Página 10, número 6. Página 10, número 6. É só para você separar coeficiente e parte literal. Não pode fazer na apostila, tem que fazer no caderno, tá? Faz uma tabelinha, coeficiente, parte literal. Coloca o termo e separa. O que é mais fácil. Faz uma tabelinha, tá? Deixa eu ver se tem exemplo aqui de tabela. Faz uma tabela assim, ó. Faz uma tabela assim para você responder a número 6, que é mais fácil. E página 12, número 7, letras C, D, número 7, letra C e D, que é de valor numérico, que eu expliquei. E número 9, da letra A letra E. Gente, parece que é muito, mas não é, porque é super tranquilo, é matéria nova, presta atenção, anota tudo. Se não anotou, assiste a aula tudo de novo e assiste, tá bom? E anota, assiste tudo de novo e anota. Um beijo, gente, até a próxima aula. Tchau!